O presidente Lula está querendo que o Boulos ocupe um ministério no seu governo. É um ministério de Relações Gerais, onde o Boulos ocuparia uma pasta que é ligada a movimentos sociais, que é algo que o Boulos entende, né? Que o Boulos é ligado ao MTST, etc e tal. Inclusive mente, né? Fala que ele invade casa das pessoas, que não é nada disso. É que o movimento do MTST é um movimento de ocupação de casas que estão já abandonadas, ou com IPTU atrasado, que tem mais impostos que os herdeiros não conseguem mais nem pagar, e pela lei era obrigatória a prefeitura transformar esses lugares inativos em ocupação para pessoas sem moradias. Segundo a Folha de São Paulo fez um levantamento, foi no ano passado, tem 4 vezes mais prédios e casas abandonadas em São Paulo do que moradores de rua. Então daria para alocar todo mundo se a prefeitura cumprisse esse compromisso social. Tá? Eu já tenho um vídeo aqui sobre o Boulos, tá? Qualquer coisa eu coloco na tela final desse se eu lembrar. Então essa história de que ele invade casa é mentira, mas ele é ligado a movimentos sociais. Ele teve recentemente lá na favela do Moinho defendendo os moradores lá que estão sendo atacados, né, pelo Tarcísio e pelo Nunes. Então ele seria o cara ideal para essa pasta. Seria uma coisa boa, pessoal? Não, não seria. E já está tendo divergências no PSOL, né? Porque o PSOL é um partido de esquerda, mas independente. Eles acham que eles têm o direito de discordar do PT em vários pontos e eles estão certos. A democracia é isso. Você não é obrigado a ficar 100% alinhado ideologicamente. Tem coisas que o PT faz que o pessoal discorda. Como, por exemplo, no ano passado, quando o Haddad queria fazer um pente fino naqueles BPC, o pessoal foi contra, alegando que os cortes do governo sempre afetam os mais pobres, etc. e tal. O Haddad até explicou, falou, não tem de onde cortar, gente. A gente tem castas privilegiadas no Brasil. Militares que têm pensões até de mulheres que passam a vida inteira solteiras para receber pensão. Tem mulher que recebe pensão de marido vivo, dos militares, etc. Tem também pastores evangélicos, que as igrejas não pagam imposto. Tem juízes com super salário. Teve juiz aí no Mato Grosso que chegou a receber mais de R$1 milhão por mês, por causa daqueles perdulicários que eles mesmos julgam, e o juiz, quando faz algo errado, ele é aposentado compulsoriamente, continua recebendo dinheiro até o final da vida. Então, essas castas, não dá para se mexer, pessoal. O Haddad até tentou acabar com alguns privilégios, que nem, por exemplo, o PERSE, que foi criado na pandemia para proteger setores de bares e restaurantes. Mas mesmo depois, sem pandemia nem nada, a oposição e o Kim Kataguiri, MBL, fizeram questão de manter o PERSE, ou seja, dando uma isenção fiscal sem necessidade alguma. Tem vários setores da sociedade que são isentos, né? Tem aquele chamado desoneração da folha. Um desses setores é a imprensa. Então a imprensa paga muito menos imposto ao governo federal do que deveria. Então a situação do Haddad realmente muitas vezes é complicada. E o pessoal é um pouco mais radical nesse ponto, né? Eles têm uma compreensão que o governo tem que defender os pobres e não importa o que aconteça. Sendo que o que o Haddad queria fazer não era cortar benefício de ninguém, era fazer um pente fino. Até porque tem muita gente que recebe benefício, porque o Bolsonaro no último ano do governo dele, ele afrouxou as pernas. Principalmente para autistas, né? Teve um boom de autistas no último ano dele. Então realmente é meio complicado, né? Você tem que pagar, por exemplo, só os autistas que o Bolsonaro permitiu que entrasse no BPC, dá umas 3 vezes mais do que todas as outras doenças do BPC. Meio estranho isso, né? Então tem essas posições diferentes entre o PSOL e o PT. São partidos que por enquanto são aliados, né? Por causa do antibolsonarismo, mas eles têm algumas divergências ideológicas, o que é perfeitamente natural numa democracia. E o que acontece, pessoal? Uma ala do pessoal é a favor, sim, que o Boulos entre no ministério, até porque o Boulos é um nome forte. O Boulos cresceu muito, ele tem uma popularidade grande. Por 2 vezes seguidas ele foi para o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Então eles acham que o Boulos pode ser até um sucessor natural do Lula. Porque se ele ocupar o ministério e começar a se destacar, o nome dele mais para frente pode ser ventilado como candidato a presidente. Até porque a esquerda não tem muitos nomes fortes, né? Infelizmente a esquerda está meio dependendo só do Lula. A direita você tem lá, na extrema direita, você tem o Zema, tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior, tem o Tarcísio de Freitas, tem o Jorginho Melo, tem um monte de nomes aí da direita que pode ser candidato a presidente. A esquerda, por enquanto, só tem o Lula. O Flávio Dino, que na minha opinião seria o melhor nome, ele já está no STF, não seria vantagem de largar o cargo dele para ser candidato. O Haddad, por mais que esteja fazendo coisas boas, a esquerda tem manchado a imagem dele desde quando ele foi prefeito de São Paulo. Então o Haddad vai ter muita dificuldade de chegar à presidência. Infelizmente a esquerda estou até me atrapalhando aqui. Infelizmente a esquerda está meio isolada de nomes, né? Só tem o Lula por enquanto. Então, por um lado seria bom você ter um Boulos até com um nome mais forte, quem sabe um dia ele possa ser até o presidente do Brasil.
Mas isso é uma coisa muito negativa, pessoal, não iria ser muito bom. Porque uma das exigências do Lula, se ele colocasse o Boulos como ministro, lembrando que o convite não foi formalizado ainda, tá? Mas o Boulos já acenou que aceitaria, é que o Boulos ia ter que ser ministro até o final do governo, ou seja, até 2026, até o último dia do governo. Então o Boulos não ia poder sair para se candidatar a mais nada, ele ia ter que ficar ministro até o final do ano que vem e ia perder essa chance de se candidatar a um outro cargo no ano seguinte, ou a reeleição dele como deputado, ou quem sabe uma disputa para senador. E qual que é o problema, pessoal? O problema é que os bolsonaristas, eles já têm um plano muito forte na manga, tá? Que é público, eles já falaram sobre isso, eles expõem o tempo todo. No ano que vem, eles querem eleger o máximo de senadores que eles puderem, os bolsonaristas, para tentar fazer impeachment de Xandão, de Barroso e dos ministros que eles não gostam, porque isso cabe ao Senado. Então, se eles tiverem uma maioria muito forte no Senado, eles vão conseguir sim colocar um presidente da Câmara do Senado bolsonarista, e esse presidente sim vai colocar para tocar adiante os processos de impeachment desses ministros que eles não gostam. Então o plano deles é o seguinte, o Senado, vamos colocar, por exemplo, sei lá, uns 40 senadores bolsonaristas. Aí um vai conseguir ser eleito presidente da Câmara, não vai nem precisar de acordo. Se eles tiverem uma grande maioria, o cara já vira presidente do Senado, já bota o impeachment do Xandão para rolar e eles vão conseguir empichar o Xandão. Porque essa função cabe ao Senado, está na Constituição e realmente é possível. Então esse é o plano deles. É o plano infalível deles, é eleger o máximo de bolsonaristas que eles puderem para o Senado. Eles querem dominar o Senado no ano que vem. E eles têm bastante nomes fortes para isso, pessoal. Essa galerinha maluca, que nem eu já falo aqui para vocês há um bom tempo no canal, eles votam só por ideologia. Se o cara é bolsonarista, eles votam. Pode até o diabo lá ser candidato. Se ele for bolsonarista, falar contra gay, mulher trans e comunismo, o diabo ganha um cargo de senador. Porque para eles o que importa é a ideologia. Não importa se o cara vai pensar no Brasil, fazer pautas para o Brasil, vai melhorar a vida do povo. Tem que ser bolsonarista porque eles vivem nessa bolha ideológica, nessa seita maluca, que tem que odiar o Lula e a esquerda e venerar o Bolsonaro. Infelizmente o bolsonarismo é isso. Olha os projetos deles na Câmara. Fim da anistia para criminoso, fim da lei da ficha limpa, cancelar processos judiciais do STF, agora querem tirar da lei a lei de golpe de Estado. Todos os projetos bolsonaristas são para proteger criminosos e proteger o mito. Não tem um projeto para o Brasil. O movimento que começou lá atrás dizendo que bandido bom era bandido morto, esses 4 projetos que eu falei aqui para vocês é para proteger bandidos, pessoas que cometeram crimes. Então, é complicado, né? E mesmo assim tem gente que vota nessas porcarias. Olha, por exemplo, o Bananinha. O Bananinha tá aí, tá lá nos Estados Unidos, o pai dele tá pedindo Pix de novo, né? Pra ajudar o pobre do filho dele. E o cara tá lá curtindo o rodeio, curtindo o choppzinho, dançando lá, comemorando com os Pix dos trouxas. E tem trouxa que ainda vai fazer Pix pro pai dele. Infelizmente o bolsonarismo é uma seita doentia. Já a esquerda, pessoal, a esquerda não tem muitos nomes pro Senado, não. Nomes fortes, não. Tem alguns bons senadores já que foram eleitos, mas assim, outros nomes que possam ocupar o Senado, tá mais difícil. E esse ano vai ter 2 vagas, né, pro Senado. Então quem que seriam os senadores aí pelos estados? Por exemplo, eu sou de São Paulo. Eu não conheço nenhum nome forte aqui em São Paulo que teria chance de chegar ao Senado. É mais fácil um Eduardo Bolsonaro ou mesmo o próprio Flávio Bolsonaro chegar ao Senado do que um nome da esquerda, porque a esquerda está muito fraca de nomes e não tem nomes assim de projeção social que possa chegar lá e conseguir milhares de votos. Até porque o Senado é muito difícil, né? Tem que ter muito voto para ser senador. E aí que entra a questão do Boulos. O Boulos, como ele já foi para o segundo turno 2 vezes aqui na Prefeitura de São Paulo, o Boulos teve milhares de votos. Ele pode não ter ganhado a Prefeitura, mas ele é um nome popular e um nome que tem bastante apoio e já tem um eleitorado muito grande aqui em São Paulo. Então o Boulos, sim, ele teria condições de chegar ao Senado, ser um senador, e por aquela regra de quociente eleitoral, ou coeficiente, né, eu não sei qual das 2 formas é correta, ele ainda poderia puxar voto para mais candidatos do PSOL para também chegar ao Senado junto com ele. Que nem eu expliquei para vocês, a Zambelli, se ela cair, ela vai levar uns 3 bolsonaristas junto, que se elegeram com o voto dela. Então esse cálculo do TSE, ele ajuda também a eleger outras pessoas. Então só o Boulos, por ser um nome forte, seria mais vantagem ele disputar o Senado ano que vem, ou mesmo a reeleição a deputado, se ele quiser, mas eu acho o Senado mais importante, por causa do plano bolsonarista, né, que eles querem tirar o Xandão de lá. Então se o Boulos disputasse ao Senado, eu tenho certeza que ele ganharia, porque ele é um dos poucos nomes fortes da esquerda aqui em São Paulo. Ele sim teria a chance de chegar ao Senado. Com o coeficiente eleitoral, ele podia puxar pelo menos mais 1 ou 2 senadores junto com ele. Ele tem força para isso. Agora, como ministro do Lula, não vai ter. Ele nem vai poder ser candidato, nem nada. A não ser que eles façam um acordo, né, que tem 6 meses para a pessoa abandonar o cargo para se candidatar a outro, né? Mas aí também não ia ser vantagem. Nós estamos em maio. Ele ia ser ministro o quê? De maio a maio do ano que vem? Mais ou menos 1 ano. Ou junho, né? Acho que seria junho. 1 ano e 1 mês. Como ministro. Então eu acho que seria bobagem, pessoal. Eu acho mais vantagem o Boulos ser candidato ao Senado
do que ele ser ministro do Lula, porque ele vai dar uma puta força no Senado para colocar mais gente de esquerda no Senado e para combater esse plano idiota dos bolsonaristas, que o plano deles é só para salvar o mito a todo custo, tá? Se bem que o plano deles é idiota também, né, pessoal? Mesmo se eles derrubassem o Xandão, se o presidente for o Lula no ano que vem, o Lula vai indicar alguém dele. Pode indicar alguém até pior que o Xandão. Mas eles não têm muito raciocínio, né? Os planos infalíveis deles nunca dão certo. É um pessoal que não raciocina muito. E continuando, essa crise do Senado é tão séria, pessoal, que já acendeu um alerta no PT. O PT mesmo está buscando nomes populares para tentar lançar o Senado, justamente para combater esse plano bolsonarista. Por exemplo, saiu notícias um tempo atrás que eles estavam cogitando Drauzio Varela, mas não lembro mais quem que é famoso aí para tentar conseguir uma vaga no Senado, porque o Drauzio é um médico, ele é muito popular, ele é ligado à esquerda, então o Drauzio Varela talvez conseguisse chegar a ser senador. Então o PT está buscando popularidade, pessoas populares, pessoas que têm bastante voto, bastante engajamento para chegar ao Senado, para evitar que os bolsonaristas cheguem lá e fiquem só fazendo palhaçada de querer empichar ministros. Lembrando que se eles tiverem uma maioria grande no Senado, não como tem hoje, mas uma maioria mais da metade, eles vão conseguir fazer isso, pessoal. Vão conseguir empichar Xandão, Barroso, quem mais eles não gostar. O Gilmar Mendes talvez não, porque o Mito é amiguinho do Gilmar Mendes, né? O Dias Toffoli também, a Carmen Lúcia pode ser empichado, o Flávio Dino, o Zanin. Eles vão bagunçar o STF se eles conseguirem o plano deles, pessoal. Então, eu acho que é uma péssima ideia querer colocar o Boulos no governo, tá? Deixa o Boulos onde está, o Boulos está mandando bem, o Boulos está sendo um cara coerente, um cara eficiente, e a popularidade dele pode ajudar a esquerda a ter mais nomes no Senado. Não só ele, como outros ali, né? Por exemplo, deixa eu ver quem mais aí que tem feito um bom trabalho. Aquele pastor Henrique Vieira, que também é do PSOL, tem feito um bom trabalho, tem se destacado bastante. A própria Érica Hilton também tem se destacado bastante, que ela faz frente ao Chupetinha. Então esses nomes fortes da esquerda, pessoal, que estão se destacando, seria o ideal que eles fossem disputar o Senado, já que eles estão com a popularidade alta. Tem também aquela outra que o Nicolas odeia, né? A Duda, acho que é Duda Sabret, né? Eu não sei falar direito o nome dela, aquela de Belo Horizonte. Também ela poderia disputar um cargo de senadora e assim por diante. Porque o Senado é muito difícil, pessoal. É muito difícil, tem que ter mais voto, até porque é um cargo de 8 anos. Ano que vem vai ter 2 vagas. Então vocês imaginam o Senado todo bolsonarista. Fora que não é só impeachment de ministros, né? Eles vão atrapalhar o governo mais do que já atrapalham agora. Se o Lula aprovar um projeto bom na Câmara de Deputados, quando chegar no Senado eles derrubam. Aí vai ficar aquela guerrinha, sabe, das casas, Câmara e Senado, e vai ter que recorrer ao STF. Ou seja, vai acabar politicamente, entendeu? O Brasil vai ficar uma zona política. Então eu não acho que é uma boa ideia, não. Eu gosto do Boulos, eu prefiro ver o Boulos como senador, que eu acho que vai ser muito mais útil ao Brasil. Não só o Boulos, mas esses políticos aí de esquerda, o próprio Glauber também, a mulher dele, a Sâmia, todos esses aí que têm se destacado, eu acho que eles deveriam cogitar se candidatar ao Senado. Faz campanha para alguém ser deputado, até porque eles têm força para eleger alguém, e tenta uma vaga no Senado, porque ano que vem, pessoal, vai ser complicado, viu? Ano que vem o bicho vai pegar. E o Senado é a casa mais importante nesse momento. É a casa que os bolsonaristas querem ter uma grande maioria e a esquerda não pode deixar. Tá? Então fica a minha dica aí, se eu fosse o Lula, deixa o Boulos quieto, o Boulos é um amigo, é um aliado, deixa ele como deputado e convence ele ano que vem a entrar para o Senado, porque ele tem chance. Ele já teve bastante voto aqui como candidato a prefeito, foi para o segundo turno 2 vezes, então ele tem chance. É melhor, na minha opinião, ele chegar ao Senado. O que vocês acham? Vocês acham que é melhor o Boulos tentar o Senado, ou uma reeleição como deputado, ou vocês acham que seria mais vantagem o Boulos entrar no ministério e pegar uma pasta lá no governo Lula? Até porque eu acho que ele ia ficar até apagado no governo Lula, né? Não sei de onde é que tiraram que isso ia ser bom, mas o que você acha? Vocês acham que é mais vantagem isso? Comente aí, pessoal, que comentários também dão engajamento, tá bom? Aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, considere entrar nas listas de aviso que eu tenho, o WhatsApp, Telegram, tá na descrição aí do vídeo, tá bom? Compartilha nas redes sociais, grupos de política para as pessoas verem, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.